Nosso assunto agora é dengue. Antes, vamos reforçar algumas características da doença. O período de incubação, ou seja, até a dengue se manifestar no corpo, esse período pode variar de 3 a 14 dias. As manifestações clínicas são muitas, você já deve saber. Febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos. Mas hoje nós vamos falar de um sintoma bem específico. Para isso, visitamos a casa dessa moça, uma escriturária de Campo Grande, é a Flávia. Ela teve dengue 3 vezes e em todas elas apresentou esse sintoma que nós vamos falar hoje. Depois de recuperada, ela ainda sente as sequelas do problema que apareceu durante e depois da dengue. E tem tudo a ver com a alimentação. Veja o que ela diz. Pimenta. Tem gente que gosta muito. É o caso da Flávia. Só nessa pequena compota há mais de um tipo. Na conversa que tivemos com ela, você vai saber por que o condimento preferido da escriturária virou coisa do passado. Antes, ouça o depoimento de quem enfrentou a dengue por 3 vezes. A primeira vez. Na primeira vez que eu tive dengue, eu me recordo de, assim, não comer alimento nenhum, arroz, feijão, eu não conseguia comer, me alimentar, né? A segunda vez foi tão ruim quanto a primeira, mas a última, essa foi difícil. Eu lembro de não conseguir beber água, a água era muito amarga e tudo para mim era ruim, eu não conseguia me alimentar mesmo. A mãe dela não estava na hora da entrevista, mas foi um personagem muito importante na história de recuperação de Flávia. Só a mãe mesmo, para fazê-la comer quando não sentia a menor vontade de se alimentar. Perda de apetite é um dos principais sintomas da dengue. Forçava para tomar um pouco de água, suco e sopa, canja, né, arroz com uma carne, aquele caldo ralo e só. Agora, voltando a falar da pimenta, a aversão a ela surgiu durante a doença e não foi embora com a dengue, não. Ela permanece e, junto com outro tipo de alimento, se tornou restrição, sugerida inclusive pelo médico de Flávia. Pimenta não. E fritura também. O fígado ficou bastante afetado. O que eu percebi foi mesmo depois da última dengue que eu comecei com rejeição desses alimentos. Na verdade, depois da dengue, para Flávia, pimenta e frituras, nunca mais. Eu não consigo comer até hoje, nem pimenta, nem frituras. O médico gastroenterologista Antônio Pérez está no MS Record para nos ajudar a entender melhor o que acontece com esses pacientes. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A pergunta é a seguinte. Gente como a Flávia, que passou pela péssima experiência de ter dengue por mais de uma vez, né? Ela desenvolveu uma intolerância alimentar ou uma alergia alimentar? Essas duas coisas são a mesma coisa ou não? Não, não é a mesma coisa, Glória, mas são muito similares, né? Para o público é importante salientar, no caso específico da reportagem, que as frituras, né, os alimentos gordurosos, são os que mais têm uma digestão difícil. Então é muito fácil, depois de qualquer doença, você sobrepor aquilo, crescer a intolerância a determinados tipos de alimento. No caso, a gordura é a mais fácil. Sobre a pimenta, especificamente, eu desconheço. Eu acho que é próprio dela. Ela desenvolveu essa alergia, pode né? ter sido. E coincidiu com o período da alergia, porque para alergia você tem que ingerir o produto e ter uma reação alérgica. O dela mais é uma intolerância. Falando de alimentos gordurosos, por que ela deve continuar respeitando essa regra aí e não ingerir alimentos gordurosos? É porque a dengue afeta o fígado, é isso, doutor? Toda doença infecciosa pode atingir o fígado. No passado se achava que as hepatites eram só aquelas hepatites específicas, a A, B, C, D, que se colocam, são as virais. Hoje aí se soube que o álcool também atinge o fígado. Medicamentos também atingem o fígado. E outras infecções também podem atingir o fígado. Você pode ter a dengue e ter concomitantemente uma hepatite transinfecciosa causada pela dengue. Agora, quem teve dengue ou quem está com dengue, mesmo depois de recuperado, vamos supor, teve e já está bem, não pode beber, tomar o álcool, bebida alcoólica? O álcool tem certas características para o homem e para a mulher, certo? Determinada quantidade que você ingere a mais, sempre ele é hepatotóxico, isto é, ele tem uma toxicidade mesmo sem nenhuma doença. Agora, uma pessoa que adquiriu uma doença recente,
ela pode também criar um limiar de tolerância ao álcool menor. E ela tem que respeitar isso. Porque senão? Senão ele pode desenvolver no futuro lesões hepáticas graves. Lesões no fígado, né, doutor? Fígado, exatamente. Agora, me fala uma coisa. Depois da dengue, qual que é a dieta mais adequada para você ter uma recuperação legal? Porque tem muita gente que emagrece muito, perde totalmente o apetite. A Flávia disse que não podia ver feijão, nem queijo, nem leite. É natural, Glória, que cada pessoa tenha a sua dieta própria. Os nutricionistas hoje são as pessoas mais preparadas para fazer uma dieta balanceada. Então você tem que respeitar a individualidade, a especificidade de cada pessoa. Isso é muito importante. Agora, em regra geral, não ingerir bebida alcoólica, os alimentos gordurosos são os menos toleráveis, certo? Eu acho que isso é o mais importante. É evidente que aí você tem que ver a característica também pessoal, como eu disse. Tá certo, doutora. Obrigada pelas informações. Obrigado você. O recado mesmo é pegar leve, né? Quem está com dengue, quem já está recuperado. Né? Evitar, evidentemente, o contato com o mosquito e que a população colabore. Tá certo. E daqui a pouco você pode acompanhar essa entrevista que nós acabamos de ter aqui ao vivo, não, desculpa. Essa entrevista na íntegra no nosso portal na internet, que é o www.msrecord.com.br.